Estamos aqui com mais um programa ao vivo, programa Nota Clássica, um programa que tem por objetivo popularizar a música clássica. E hoje, segunda-feira, dia 20 de maio de 2019, é um programa um pouco diferente. O programa de hoje, aliás, esse programa já tem mais de 3 anos de idade. É um programa que vem divulgando as obras, os compositores, alguns lugares, muita história, bastante informação e, além de tudo, entretenimento. Há mais de 3 anos no ar aqui do Instituto Federal, Unidade Suzano. Muito bem. E nós já tivemos várias apresentadoras nesse programa. Nós tivemos a Giovana, tivemos a Adriana, temos a Gabriela Batista. Tudo bem, Gabriela? Tudo bom. E hoje nós vamos começar com mais uma apresentadora que vai fazer parte aqui da nossa equipe, que é a Vitória. Tudo bem, Vitória? Tudo sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A Gabriela é aluna de administração do integrado, que ela passa o dia inteiro na escola, e é a nossa assistente bolsista. E você, Vitória, é aluna do curso de Administração, primeiro modular. Muito bem, é um curso que é concomitante ou ele pode ser feito após o pessoal já ter sido formado no ensino médio? Sim. É isso aí. Muito bem, seja bem-vinda. Muito E obrigada. a partir de hoje, todos os programas, nós 3 estaremos aqui apresentando. E ao fundo estamos ouvindo uma música clássica já, que é a música tema do nosso programa. Vamos ver um pouquinho da música tema? Aí, muito bem. Essa música que está tocando de fundo, que talvez você não esteja ouvindo, é a música de Georges Bizet, de uma ópera chamada Carmen. Georges Bizet foi um francês, e como é a música fácil de guardar o ritmo dela, a gente escolheu para a música tema. E aí é claro que já foi até utilizada em bancos, já foi utilizada em produtos comerciais, o que torna a música mais comum, e é o que a gente quer, tornar a coisa comum, a música clássica popular conhecida. Por falar em popular e conhecida, a música de hoje foi escolhida por vocês duas. Sim. Muito bem, e nós escolhemos alguma coisa extremamente popular. O que é que nós vamos ouvir hoje? É a música tema de Vingadores. Vingadores. Sim. Nossa, e faz sucesso uma música que fala de vingança? Faz bastante sucesso, porque são vários filmes que marcaram a história da Marvel, né? Uhum. Isso mesmo. Marcaram a história dos estúdios da Marvel, por eles serem bem inovadores, e aí eles têm trazido 21 filmes. 21 filmes, cerca de 21 filmes, até chegar no último filme que lançou esse ano. Mas eles estão se vingando? Explica aí. Eu não assisti esse filme e acho que assisti algum. A Era de Ultron, alguma coisa. Era de Ultron. Ultron, isso aí eu assisti, mas já não me lembro mais. Mas como é que pode ser, assim, alguma coisa fazer tanto sucesso, ser recordista de audiência, falando sobre uma coisa que todo mundo reconhece como sendo ruim, a vingança? Por exemplo, nós tocamos uma música num programa anterior, que era de Mozart, falava da flauta mágica, e falava que a vingança não era uma coisa boa, que fugia aos ideais franceses, da Revolução Francesa, etc., que era a igualdade, fraternidade, essas coisas. Como que o filme é? O que o filme fala, assim, de maneira resumida? Pode contar. Bom, o filme, na verdade, ele reúne todos os super-heróis. Todos? Na verdade, ele seleciona alguns super-heróis. É um dos melhores, não menosprezando os outros, mas um dos melhores. E se a gente ouvir a música enquanto vocês explicam? Você também assistiu, Gabriela, o filme? Sim. Gostou? Sim. Tem alguém que assistiu e tem coragem de falar que não gostou? Assim, Não sei, espero que não. Porque todo mundo gostou, menos eu. Todo mundo que assistiu vai dizer que gostou, porque todo mundo diz que gosta. Mas será que alguém... Se eu não gostei, não, eu quero dizer que não gostei. eu duvido muito. Porque esse que a gente pegou o tema, ela é a música do primeiro filme dos Vingadores. Porque tem 4 filmes, o último foi lançado esse ano. Mas esse filme dos Vingadores, ele foi o primeiro que lançou em 2012. Então, ele trouxe todo um novo conceito para esses filmes dos heróis. Então, por isso ele é considerado um dos melhores, inclusive. Vamos colocar a música de fundo pra gente pedir o pessoal da equipe que está ali, que é o Breno, e quem mais que está lá? E o Wesley. O Breno e o Wesley, que por favor, coloque a música já é a nossa música tema. Vamos conversar enquanto a música toca, pode ser? Sim. Aí a gente vai explicando algumas coisas. Já está tocando?
Uma música forte, né? Sim. Lembra um pouco daquela A Marcha das Valquírias, de Richard Wagner. Mas olha, acho que é isso. E através dessa música, eu acredito que todo fã dos Avengers, né, dos Vingadores, conhece. Só pelo um pouquinho, só um pouquinho assim da música. Já. Quantos filmes foram? Foram 4. Vocês gostaram dos 4 filmes? Ah, com Sim. certeza. Por exemplo, numa edição anterior, a gente tocou aqui o tema de Star Wars, que é a chegada do Darth Vader. E eu fui assistir a todos os filmes, acho que são 8, eu assisti 7. Ah, o senhor gosta de Star Wars? Não. Mas eu assisti por questão de cultura. E assim, não achei nada fantástico, não achei nada assim magnífico. Mas ok, a história é boa, os personagens são legais, mas um daqueles em especial eu não gostei nada, que é o número 6, meia dúzia. Parecia o show dos ursos do Play Center, aqueles ursinhos de pelúcia dando varetada. Aquilo foi muito chato, muito chato. Eu não sei os nomes deles, mas eu não gostei. Todo mundo deve ter gostado, mas eu não gostei tanto assim não. E por isso que eu perguntei se vocês gostavam de todos. Eu gosto, particularmente eu gosto muito. Eu também. É? Existe alguma curiosidade, algum personagem, alguma história assim? O vilão tentou matar e os heróis salvaram. Como que é um pouquinho da história? Enquanto a gente ainda ouve a música, né? Cuidado com spoilers. Então, eu gostaria de falar, mas eu sei que se eu falar, vou acabar soltando um spoiler aí. Tem gente que não assistiu o último filme. Mas basicamente é isso. Nos os 4 filmes, os heróis eles tentam derrotar o vilão. Enfim. Mas existe um tema, assim, a conquista do mundo, a conquista Na verdade é pra salvar o mundo. O mundo é porque Terra, se- não é o universo, não é? Primeiro é a Também. Terra. Porque Nesse Star Wars é o filme, universo, a galáxia. sim, Aham. nesse filme que a gente tá falando, tipo, de 2012, como ele é o começo, ele se trata de alguns seres de outros planetas que estão Sim. tentando conquistar a Terra. Então, os Vingadores eles têm que salvar a Terra. Ah, entendi. É Vocês que- acreditam em extraterrestre? Ah, Eu eu acredito. acredito. É? Ainda bem, faz mais sentido quando você assiste um filme sobre extraterrestres. É que, na verdade, o vilão, o Thanos, ele tem o objetivo de destruir, né, pelo menos metade da população do mundo e recriar do jeito que ele idealiza. Então, o objetivo dos Vingadores é impedir que isso aconteça. Caramba. Tá bom. É muito legal. Eu não sei porque as pessoas querem dominar o mundo, mas tem que matar as pessoas para dominar. Seria melhor dominar o mundo com bastante gente, ia dar mais poder a ele. É mesmo. Mas enfim, vamos ouvir a música. E é claro que essa não é uma música clássica, uma música erudita, uma música de câmara, que é o propósito deste programa. Mas muitas vezes a gente vai a um teatro, uma apresentação de uma orquestra, que toca músicas clássicas, aquelas músicas lá de 100, 200, 300 anos, como a gente toca aqui. E às vezes as orquestras tocam músicas populares, de temas de filme, como é o nosso caso aqui. Por que será que as orquestras fazem isso, não se mantêm tão rigorosas, tão xiitas, tão radicais só na música clássica? Na minha opinião, é para que elas possam ser mais agradáveis, possam ser mais populares, mais bem aceitas. E é o que nós estamos fazendo aqui. Será que dá certo? Acho que sim. Também acredito que sim. Então nós não estamos tocando necessariamente uma música erudita, clássica, uma música de câmara, que tudo quer dizer a mesma coisa, mas uma música orquestrada para tornar a coisa mais comum, popular, aceitável, agradável. Sim. Tomara que dê certo. Uma coisa que eu achei muito interessante enquanto eu estava procurando sobre a música foi que essa versão de 2012 ela foi meio que adaptada para os outros 3 filmes que seguiram depois dele. Então aquela parte que a gente parou para ouvir, ela meio que faz uma apariçãozinha rápida em todas as outras músicas dos outros 3 filmes. Então é fácil reconhecer que é uma música dos Vingadores por causa dessa parte. Então é por causa dessas adaptações que tipo, as músicas são tão conhecidas ainda também. Muito bem. O que eu aprecio muito, principalmente para alunos, é exatamente isso, a capacidade de você entender alguma coisa dentro de um contexto.
Então, isso na literatura, isso no cinema, isso em séries econômicas, isso é fundamental para você entender um período da história e não necessariamente uma foto daquele momento, o que eu acho muito legal. Muito bem, Gabriela, gostei disso. E por falar em cinema, porque esse é um filme de cinema, depois vai lá para as mídias, e o cinema nacional? Cinema nacional brasileiro, estou observando aqui um fundo, Pavilhão Vera Cruz. Que interessante, é uma coisa bastante bem relacionada aí com o nosso cinema mundial, o nosso cinema nacional. O que temos a dizer sobre esse lugar? Qual a importância dele? Por que escolhemos o cinema nacional? Será que a gente quer competir com Hollywood? Será? Ele é um estúdio e também uma produtora, né? São cerca de mais ou menos 40 filmes de coprodução e produção que tiveram. Ele foi fundado em 4 de novembro de 1949, então faz 1940, muito tempo. Essa época aí, mais ou menos 50, era o governo de Getúlio Vargas. E havia aí nessa época uma efervescência. Gostamos da palavra efervescência? Era um boom. Uma explosão de nacionalismo, de criar cultura e informação a respeito do Brasil. E essa é uma parte do projeto, de criar aí cultura, de criar um favorecimento do espírito nacionalista e não uma divisão de pequenos estados. Tem muita gente que fala, vamos dividir o Brasil, uma parte para cá, outra para lá, mas esse espírito nacionalista criando uma cultura nacional que desse liga exatamente aos estados para que o país nunca se dividisse. Essa é parte de uma história do nosso Brasil. Aí o Estado Novo, o cinema novo, tudo dessa época aí de Getúlio Vargas. Várias coisas ocorreram a partir dessa ideia ou juntamente com essa ideia. E que mais sabemos sobre o estúdio Pavilhão Vera Cruz? Uma coisa muito interessante que eu vi durante a pesquisa é que tem um filme chamado O Cangaceiro. O Cangaceiro. E ele concorreu a um prêmio no Festival Internacional de Filmes lá na França. E acabou ganhando como melhor filme de aventura e trilha sonora. Você sabe sobre o que fala o filme O Cangaceiro? Não, nunca assisti. É a história de Lampião. Lampião era um cangaceiro, um nordestino que assaltava as pessoas e tinha uma mulher que se chamava... Maria Bonita. Maria Bonita, muito bem. Essa é a história. A história do Estado Novo, do Cinema Novo, é exatamente isso. Criar um pouco de cultura, de informação sobre a nossa nação para que as pessoas tivessem uma identidade, valorizassem o que a gente tem. Porque a gente assiste filmes norte-americanos e é claro que tem todo aquele estilo norte-americano e aí todo mundo passa a gostar de coisas norte-americanas. Mas aqui essa história é uma tentativa de valorizar a cultura nacional, mostrando um pouco da história. Aliás, o cinema brasileiro, às vezes, tem esse problema de preconceito. É só pobreza, é só pornô chanchada, muita coisa relacionada à baixaria, de um modo geral. Então, assim, esse resgate vem mostrar bastante coisas no sentido de identidade nacional. Isso foi uma coisa bastante importante construída à época. Gostamos de saber que Vera Cruz fica na cidade de... São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, fica ali no centro. Aliás, um abraço, um agradecimento especial ao pessoal da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Bernardo, a pessoa da Gabriela, da Pâmela, que muito nos ajudaram com a autorização para que a gente, e a indicação de texto para que a gente fizesse aqui esse programa. Além do Cangaceiro, sabe que outro filme foi feito ou que outro ator esteve por ali? Mazzaropi. Você sabe que ele fez alguns filmes. O mais famoso de todos eles é um tal de Sai da Frente. Ele era um motorista de caminhão e queria levar lá uma carga, uma mudança para Santos. E aí vai contando toda a história. E ali tem a crítica, por exemplo, a burocracia. E ele vai falar que é muita papelada, muita sigla. Num determinado momento ele até usa lá TBC como sendo uma sigla, mas é um dos teatros criados à época nesse boom, na explosão da cultura nacional. Inclusive eu encontrei bastante sobre isso, porque pelo que eu vi, a Companhia Cinematográfica da Vera Cruz, ela surgiu mais ou menos junto com esse TBC, que era o Teatro Brasileiro de Comédia, com o MASP e com... Aquele da Paulista. Isso, e com o Museu de Arte Moderna, o MAMO. É isso aí. Muito bem. Aliás, temos a Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade, que acho que é 1922, se não me falha a memória, algo bastante importante. E é interessante que nos Estados Unidos, Hollywood exatamente,
a empresa privada é quem faz isso e ganha dinheiro. Aqui no Brasil é mais uma força do governo. Nós tínhamos, como chama, a Embrafilme, tínhamos a Vera Cruz, que era particular, depois surgiu a Embrafilme, que é uma empresa brasileira de filmes, para patrocinar exatamente esse tema. E depois, com o governo Fernando Henrique Cardoso, surge essa Embrafilme e aí vem a Ancine, Agência Nacional de Cinema. Aí esse sim, a Ancine pelo Fernando Henrique Cardoso. E aí é ela quem estimula, quem pega patrocínio das empresas estatais, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, na verdade, economia mista, para que elas possam colocar dinheiro e fazer filmes sobre coisas do Brasil. Ainda não há um interesse muito grande da iniciativa privada de fazer filmes sobre cultura brasileira. Mas esse espaço aí, o Pavilhão Vera Cruz, agora tem sido retomado pelo governo atual, para incentivar a cultura, a informação, a exposição de um modo geral, mas ele é um resgate, uma importância muito grande para aquilo que foi a nossa cultura, a nossa história, nosso cinema nacional. Com certeza. Gostaria de comentar alguma outra coisa? Tem mais alguma curiosidade? Não, acho É isso? Tá bem? Sim. Vamos ouvir mais um pouquinho da música bem alto e aí a gente já vai terminando por aqui. Uma coisa interessante sobre o Alan, que é o criador da música, o compositor da música. Ele, não somente para os Avengers, mas ele tem outras composições para outros filmes diferentes, como De Volta para o Futuro, Lilo e Stitch, Expresso Polar, que são um dos filmes aí que são mais conhecidos, né? Tem bastante pessoas que assistem. E ele já foi indicado ao Oscar, já ganhou vários Grammys aí. Olha. Principalmente com Lilo e Stitch. Ele ganhou como melhor canção para mídia, para filmes, e acabou ganhando o Grammy através de Lilo e Stitch. Quanto sucesso, quanto história boa. Já a história da Vera Cruz é uma história não muito boa, assim, porque antes ali era uma granja da família Matarazzo, que foi transformada. Aí se colocou gente para trabalhar que não era da área exatamente, mas que era parente. Aí fracassou, ficou abandonado muitos anos e agora está sendo retomada. Como é diferente essa história da Vera Cruz, embora agora está sendo resgatada, com a história do cinema norte-americano, que muita gente competente, profissional, muito dinheiro, muito treinamento. E é claro que o resultado é diferente. As proporções de resultados, de importância, de desempenho são muito diferentes. Importante você ter falado isso. Até o ator principal dos Avengers, ele fez Pinóquio, fez Sherlock Holmes. Eu não me lembro o nome dele, você se O lembra? ator principal? Acho que era o Homem de O Ferro. Doutor Estranho? Ah, o Homem de Ferro é o Robert. É porque eu não lembro dele ter feito Sherlock Muito bem. Holmes. É isso. Falamos bastante coisa. Ficamos por aqui? Valeu. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Vitória. Obrigada, professor. Imagina. Obrigado a todos. Assista, compartilhe, indique cultura e nos vemos na semana que vem. A cada segunda-feira estaremos aqui. Tchau. Tchau.